Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 20, versículos 19 ao 22. João, capítulo 20, versículos 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora continuar na presença do Senhor em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a voz de Deus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez temos o privilégio de estarmos diante da sua pessoa. Mais uma vez temos o privilégio de falar contigo. E nós suplicamos, ó Deus, neste momento, que a tua voz chegue à nossa alma, ao nosso espírito, para compreendermos a mensagem que o Senhor deseja que conheçamos neste dia. Exaltado, glorificado seja o teu nome, porque não existe outro Deus além de ti. Nos guarda, Senhor, nos dá a proteção, promove em nós a paz do Senhor Jesus. Ó meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje, do nosso culto racional Palavra do Senhor, tem como título Chamas Flamejantes no Altar do Senhor. Vou repetir então o tema para fixarmos a mensagem que vai ser proferida diretamente do trono de Deus para nós. Chamas flamejantes no altar do Senhor. O apóstolo João, neste texto base lido para este sermão, ele narra o encontro de Jesus com seus discípulos, logo após a ressurreição de nosso Senhor, conforme ele mesmo profetizaram nas Escrituras, que depois do terceiro dia da sua morte na cruz do Calvário, Jesus ressuscitaria, consumando e consolidando o plano de salvação da humanidade, contemplando então o perdão dos pecados, a salvação da condenação eterna
com a concessão de vida eterna, simbolizada aqui pela ressurreição de Jesus. Portanto, a nossa fé seria vã ou em vão se Jesus Cristo não houvera ressuscitado. A ressurreição de Jesus chancela a consolidação da salvação da humanidade, significando que aqui foi vencida a morte e que um dia ressuscitaremos num corpo incorruptível, num corpo imortal. Esta é a importância desta ressurreição. Entretanto, outro aspecto fundamental do recorte deste texto, além do que mencionamos, a ressurreição de Jesus, nos diz que os discípulos estavam com bastante medo e estavam em um ambiente de portas trancadas, escondidos das autoridades romanas. Jesus repentinamente aparece no ambiente que eles estavam. Mostra o seu lado direito do tórax, cortado pela lâmina da lança, e as suas mãos perfuradas pelos pregos, e com voz suave e poderosa, por 2 vezes, disse-lhes: paz seja com vocês. E eu creio que agora o Senhor Jesus está a falar com você e dizer: paz seja com você. Esta paz não é a ausência de conflitos, mas é uma paz interior que lhe dá a certeza de salvação, de vida eterna. É uma paz que transmite a sua confiança em Deus, de que tudo está nas mãos do Senhor, está sob o controle do Senhor na sua vida. Esta paz é recebida quando você abre o seu coração para que Jesus possa entrar e, a partir daí, dirigir, presidir a sua vida. E, portanto, é hora de você entregar-se de forma integral ao Senhor Jesus, para que Ele passe a presidir, a dirigir a sua vida. Porque o sacrifício de cruz, lá no Calvário, Jesus realizou para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados, e assim lhe conceder salvação, vida eterna. E, portanto, foi com essa voz suave e poderosa, que agora ecoa na sua alma, no seu coração, que por 2 vezes o Senhor disse aos seus discípulos que ali estavam: paz seja com vocês. Na sequência, o Senhor Jesus ele faz uma ordenança para eles realizar a continuidade do ministério de Jesus. Jesus disse que o reino de Deus é chegado à terra, representado aqui, tipificado pela própria pessoa de Jesus, do Filho de Deus. E agora o Senhor Jesus dá ou faz esta ordenança aos seus discípulos, dizendo que assim como o Pai enviou Jesus, ou seja, me enviou, ele diz: eu os envio.
Então, aí está uma ordenança da continuidade do ministério da salvação em Cristo para a humanidade. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu o envio. E agora o Senhor Jesus, ele faz este convite a cada um de nós, para que dê continuidade ao ministério, pregando e ensinando a salvação em Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. Jesus conclui esta parte do diálogo que estava ali a ter com os seus discípulos, dizendo que eles tivessem paz novamente e realizassem a obra de Deus. O Senhor Jesus então disse a eles: recebam o Espírito Santo. E agora Jesus está a dizer para você, muito especialmente. E ele então escolheu este momento, este dia em que você está ouvindo esta palavra e está dizendo a você: receba o Espírito Santo. E este é um grande presente de Deus para você, ter o Espírito Santo em vós, porque a partir daí a sua vida será restaurada, transformada, uma nova vida. Creia nisto e, portanto, entrega a tua vida a Jesus Cristo. E assim Jesus concedeu aos seus discípulos a presença do Espírito Santo neles, exatamente para ter paz, que ele tinha falado, paz seja com vocês, e também para dar continuidade ao ministério da salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Neste texto, Jesus também faz uma assertiva e uma ordenança. A assertiva é de que eu e você somos luz do mundo. Esta é assertiva. Se você recebe a paz de Jesus, se você obedece a continuidade, a ordenança da continuidade do ministério de salvação em Cristo, e se você recebe o Espírito Santo, acolhe o Espírito Santo em sua vida, você é luz para o mundo. E neste sentido também, a partir desta assertiva, Jesus então ordena que brilhe a luz de vocês no mundo. A candeia era uma espécie de lamparina fabricada, Jesus fala aqui de uma candeia. É uma espécie de um receptáculo que iluminava o ambiente.
que tinha um pavio alimentado então pelo óleo de azeite como combustível. Então a candeia era uma espécie de lamparina fabricada em vaso cerâmico com um pavio embebecido em óleo de azeite, que servia de combustível, que mantinha um fogo aceso para iluminar o ambiente da casa. O Senhor Jesus revela a todos nós que somos a luz do mundo, como já mencionei, que estamos nesse mundo para apresentar e anunciar Jesus como Salvador e Senhor da humanidade. Ou seja, para dizer de forma simples que o Filho de Deus veio a este mundo na forma humana para ser crucificado, morto, sepultado, e que ao terceiro dia, o primeiro dia da semana, ressuscitou para salvar a humanidade de seus pecados e conceder a vida eterna aos que creem. Em resumo, como está escrito no tema do sermão de hoje, somos chamas flamejantes no altar do Senhor, que ilumina as pessoas do mundo inteiro, dia e noite, 24 horas por dia. Portanto, sejamos luz do Senhor para este mundo, pregando o amor e não o ódio, pregando a paz e não a guerra, e não a divisão, pregando a solidariedade e não a falta de solidariedade, a indiferença à vida de um ser humano. Nada disto. Pregando e praticando a amizade verdadeira. Pregando e ensinando a tolerância e não a intolerância. Pregando e ensinando a não discriminação. Pregando e ensinando a doutrina de Cristo. Esta é a vida cotidiana de um cristão. Fora destes objetivos, há que se realizar uma mudança de postura, de comportamento, de relacionamento com Deus, para realizar o que Jesus pregou e ensinou: o amor e não o ódio, a discriminação. Há um poder de Deus revestido em nós. E se você decide entregar a sua vida a Jesus, receber a paz que só Ele dá, realizar a continuidade do ministério de nosso Salvador e ter a sua vida presidida pelo Espírito Santo, você também recebe poder de Deus. E não há outro poder. O poder de Deus é inigualável. Ele é supremo. É o Evangelho de Deus que nos dá a substância, a constância, o equilíbrio de viver neste mundo tão desequilibrado no sentido dos valores humanos. No livro de Atos, no capítulo 2, versículos 1 ao 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito de Deus os capacitava. O Senhor, aqui neste episódio ocorrido, antes deste episódio, o Senhor orienta os seus discípulos a irem para Jerusalém. No dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele fez essa ordenança: vão para Jerusalém e aguardem um local, porque lá vocês serão revestidos de poder, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Então os discípulos obedeceram a esta ordenança. E assim eles estavam reunidos no cenáculo, conforme anunciado pelo Senhor. E conforme nós lemos no texto, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. É o Espírito Santo, na qual eles estavam. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E ali todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu creio que neste momento, o Espírito Santo do Senhor está com você. Está a encher esta casa gloriosa, que é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E, portanto, acolha a entrada do Espírito Santo, este revestimento de poder na sua vida. Porque quando Jesus disse no texto base que nós lemos do sermão, recebam o Espírito Santo, ele ali estava colocando um selo nos seus discípulos. Vocês são meus. Vocês estão contemplando a salvação no Filho de Deus. E por isso ele diz, receba o Espírito Santo para a salvação. Mas aqui, o Espírito Santo está revestindo de poder de Deus para agir e realizar a obra do Senhor. E, portanto, há aqui uma ordem de capacitar as pessoas, os discípulos, e eles revestidos desse poder de Deus de forma sobrenatural, eles foram adiante na anunciação do Evangelho da salvação em Cristo Jesus em todo o mundo. É relatado no livro de Atos que num primeiro discurso do apóstolo Pedro, já revestido de poder, de capacitação, poder do Evangelho de Deus, neste primeiro discurso, nesta primeira pregação, mais de 3.000 pessoas acolheram o chamado de entregar as suas respectivas vidas a Jesus. Quem ouviu esta palavra do apóstolo Pedro, revestido de poder, recebeu a salvação também em Cristo. 3.000 pessoas. E eu creio que neste momento o Espírito Santo de Deus quer presidir a sua vida. E por isso faça a escolha
de acolher o Espírito Santo, de ser a luz no mundo, e que esta luz brilhe na obra de Deus, sendo então, como diz o título do nosso tema de hoje do sermão, chamas flamejantes no altar do Senhor. Chamas flamejantes no altar do Senhor e que brilham no mundo através do Evangelho de Cristo. Eu tenho a convicção plena de que eu sou uma chama flamejante no altar do Senhor. E uma chama que ilumina o mundo, que ilumina o meu próximo, que ilumina aquele ou aquela que ouve a palavra do Senhor proferida da minha boca. Não por mim, mas pela ação do Espírito Santo que está em mim. E, portanto, eu sou uma chama flamejante no altar do Senhor, com muita humildade e que ilumina o próximo. Agora é a sua vez de ser uma chama flamejante no altar do Senhor. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça o chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos agora para a oração final deste nosso culto racional, Palavra do Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, não podemos deixar de dizer sempre: é muita alegria em nosso coração ao recebermos uma palavra de poder, uma palavra de paz do Senhor Jesus. Uma palavra em que o Senhor nos concede o teu Espírito num vaso frágil. Que presente, ó Deus, tu nos concede. Inserir, colocar, projetar todo o teu poder em nós para viver uma vida plena de jornada feliz. Eu então te suplico agora, Senhor, que vá ao encontro desta pessoa que ouviu esta palavra. Bem sei que o Senhor sempre esteve presente em todos os minutos desta pregação, no corpo, na alma e no espírito desta pessoa. E que esta pessoa possa agora consolidar, te acolher, viver contigo daqui para frente. Viver contigo também na eternidade, para sempre. Escreve, ó Deus, o nome de todas as pessoas que escolheram entregar o seu corpo, sua alma e seu espírito ao Senhor. Escreve no livro da vida, o livro que vai ser aberto no julgamento final. E como diz a tua palavra, as pessoas que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, estas
estarão numa condição de salvação, de vida eterna, dos pecados perdoados. Te suplico, nesta oração final, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor dirija a nossa vida para que venhamos a realizar sempre a Tua vontade. E neste pedido final, Senhor, é um pedido para o mundo. Que o Teu Espírito venha a pairar sobre todo o planeta Terra e promova a paz no mundo. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Esperando então nos encontrarmos novamente no próximo culto, isto se Deus permitir. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se o Senhor permitir.